Juízes, capítulo 3. O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes Líbanos, desde o monte Baal-Hermon até a subida de Amate. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que lhes tinha dado por meio de Moisés. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram seus deuses. O povo de Israel esqueceu o Senhor, seu Deus. Pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes ídolos. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, os conquistasse. E o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos. E durante todo esse tempo, a terra de Israel ficou em paz. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas, e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor. E ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou Eude levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal, de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa, do lado direito, e foi levar os impostos a Eglon, que era muito gordo. Depois de entregá-los, Eude mandou embora os carregadores.
Mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra, perto de Gilgal, e disse ao rei: Ó rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala. E todos saíram. O rei estava sentado na sua sala de verão, no terraço. Eude chegou perto dele e disse: Tenho um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Então, Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava no seu lado direito e o enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo e a gordura o cobriu, porque Eude não o tirou da barriga do rei. E a ponta do punhal apareceu entre suas pernas. Em seguida, Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas como ele não abria a porta, pegaram a chave e a abriram. E o rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eude fugiu. Passou pelas imagens de pedra e foi para Seirá. Quando chegou lá, nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou montanha abaixo, dizendo: Sigam-me! O Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os Moabitas! Então os israelitas o seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão. E não deixaram ninguém atravessar. Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes. E nenhum escapou. Assim os israelitas derrotaram Moabe naquele dia. E houve paz na terra de Israel durante 80 anos. O líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois. E assim, ele também libertou o povo de Israel.